então já está aqui conosco a Vanessa Helena, aluna do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Amapá. Ela que foi premiada, né, recebeu essa maravilhosa notícia essa semana. A Vanessa já tem, né, uma graduação, ela é bacharel em Biomedicina e é acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifap, já fez mobilidade acadêmica, tem um bom currículo e agora enriquece mais esse currículo com essa premiação. O título do projeto, Tecnologia, Inovação e Transferência de Conhecimento aplicadas à habitação em área úmida de Macapá. Diálogo em Arquitetura e Urbanismo e o Saber dos Povos Amazônidas. Como que surgiu a ideia, o interesse, ou como que surgiu o projeto ali que chegou até esse resultado nessa última semana? Certo. Inicialmente, eu procurei o meu orientador. Na verdade, eu queria um orientador para o meu TCC, né, que eu já estava chegando nessa reta de trabalho de conclusão de curso. Então, eu sempre me interessei por essa área que tratasse sobre a segregação, sobre o espaço, sobre essa construção da cidade. Então, eu mandei um e-mail para ele, né, e falei, olha, professor, estou querendo trabalhar com segregação socioespacial. E ele começou a me indicar artigos, o que eu poderia trabalhar. Então, o projeto ele surgiu muito dessa conversa minha com ele, onde a gente viu essa possibilidade de trabalhar com as áreas de ressaca. E foi um tema que me interessou, porque eu gosto mais desse lado social da arquitetura. E a gente começou a se apropriar desses conceitos, até a gente chegar no conceito do que seria a tecnologia social. As áreas de ressaca, então, são como são conhecidas nossas áreas úmidas, então as pessoas começam a habitar aqueles espaços por meio da construção de palafitas, né, que são casas construídas em áreas alagadas. Então, a tecnologia social surgiu assim. Foi numa conversa e o professor me apresentou o que seria essa tecnologia social, então eu comecei a pesquisar. Então, segundo o Instituto de Tecnologia Social do Brasil, essa tecnologia seria um conjunto de técnicas, de metodologias que a gente vai utilizar para proporcionar a inclusão social. Então, é algo que vai ser apropriada pela população e é um procedimento em que vai envolver a população. Então, a população são agentes sociais que vão estar junto desse processo. Então, por exemplo, no meu trabalho, o objetivo da elaboração desse protótipo era justamente envolver a população, conhecer o que eles têm de conhecimento sobre a construção. Porque eles têm conhecimento, eles têm saberes sobre isso. Eles constroem aquelas casas, então eles sabem como construir. Então o objetivo era justamente atrelar o que eles conheciam e atrelar o que eu conheço como um saber mais técnico de arquitetura. Sim. A gente selecionou uma passarela do Congoste, que é a 11ª passarela. A gente tinha achado uma reportagem sobre ela e o que chamou a atenção em relação a essa reportagem era o cuidado que essas pessoas tinham com a área que moravam, né? Então a gente queria meio que tirar esse estereótipo de que a pessoa que mora naquela área não tem cuidado, não se envolve com o local. Então, como se trata de uma pesquisa mais qualitativa, eu quis ir no local, né, e conversar com esses moradores. Não uma conversa toda com perguntas certas, o que eu ia fazer, mas realmente numa linguagem que ia ser possível entender. Então eu cheguei lá com a cara e a coragem e comecei a conversar com as pessoas. Ia de porta em porta e as pessoas foram super receptivas, né? Eu conversei com umas 5 famílias, né, onde eu tive mais esse contato. E elas me trataram super bem e começaram a falar desse processo de construção. Então, eu consegui concluir algumas coisas nessas visitas, né? Fiz fotografia do local, observei os materiais que eram utilizados. E nesse processo, eu consegui observar nas habitações, né? Que eram habitações que sempre estavam em constante reforma, eles sempre estavam buscando essa melhoria na habitação. Eles entendiam o que eles estavam fazendo, eles tinham as técnicas construtivas. Eram espaços assim que eu pude observar. Não eram espaços pequenos, eram casas com vários quartos, com sala, com uma área externa. Então, são elementos
que eu busquei inserir na elaboração do protótipo. O protótipo, o objetivo, eu pensei assim, vou pensar em um sistema modular, mas que esse sistema modular, que fosse a estrutura dessa habitação, fosse possível, por exemplo, colocação de outras paredes. Por exemplo, inicialmente o protótipo seria de 2 quartos e sem uma área comercial na frente, porque lá também tem alguns espaços comerciais. Só que eu pensei nessa modulação do espaço com a estrutura desse assoalho para que posteriormente pudesse, por exemplo, ser inserida uma área comercial na frente da casa e um outro quarto. Então já seriam 3 quartos, dependendo da quantidade da família. E outro foco também era o conhecimento que a gente tem de arquitetura em relação às esquadrias, né? Procurar umas esquadrias mais amplas. Que são esquadrias? São as janelas, que fossem mais amplas, justamente para essa ventilação, aproveitar a ventilação natural, aproveitar a questão da iluminação natural. E eu também comecei a procurar sistemas em relação ao saneamento. Então, teve uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa, em que eles trabalharam com um biodigestor, que era uma forma de captação para esse saneamento e tratamento, e que poderia ser aplicado em áreas úmidas. Então, foi um dos sistemas que eu utilizei, a questão do biodigestor como alternativa para esse saneamento. Já que a gente sabe que esses dejetos, eles acabam sendo depositados na própria área alagada. E é um prêmio. Eu recebi a notícia, aí inicialmente não podia divulgar, era sigilo, né? Até eles divulgarem oficialmente no site. Aí que eles mandaram um e-mail informando que eu tinha sido premiada. Eu já fiquei assim, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Eu fiquei muito nervosa, porque a gente acaba fazendo um trabalho, mas a gente não espera um prêmio, não espera... A gente vai desenvolvendo os trabalhos. Aí foi divulgado, aí começaram a me mandar mensagens, os amigos começaram a mandar mensagem, tu não falou nada, não sei o quê. Mas eu disse, eu estava muito nervosa, eu me tremia todinha. Nossa. E parece que a ficha ainda não caiu. Até eu não agora. sei se dia 21 a ficha vai cair assim, caramba, eu ganhei um prêmio de iniciação tecnológica pelo CNPq. E eu acho que isso significa principalmente reconhecimento, né? Se me perguntarem, o que significa? Acho que é reconhecimento, porque a gente está dentro de uma universidade pública e dentre as vertentes da universidade pública é a pesquisa. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar por estar dentro de uma universidade pública e a gente tem que valorizar a pesquisa, né? Porque é isso que faz com que mudanças ocorram.